Olá, ferrinhos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. E hoje nós estamos aqui com a presença da ilustríssima Stephanie. E aí, Stephanie, como é que tu tá? E aí, ferrenhos? Eu tô bem. Super bem. Meu time perdeu hoje, tá, gente? Eu tô muito triste, sou São Paulina, mas vamos continuar. Todo mundo sabe que é São Paulo, porque São Paulo só perde, né? Mas... Nossa! E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que vai ser o que mesmo, Steph? Hoje nós vamos introduzir a segunda parte do livro Origens do Totalitarismo, que vai falar sobre imperialismo. Ótimo. E a gente sabe, né, dividido em algumas partes, a gente vai falar hoje sobre a emancipação política da burguesia. Então vai desde a expansão, o Estado-nação, depois o poder e a burguesia e a aliança entre a ralé e o capital. Perfeito. Para quem está meio por fora das nossas discussões e também dos nossos episódios, nós já lançamos alguns episódios sobre o totalitarismo. Então, se vocês quiserem ter uma noção prévia desse assunto, então escute os outros episódios que nós já falamos sobre diversos temas, mas nós vamos estudar mais profundamente aqui. Então fique com a gente, escute nossos recadinhos iniciais e é isso, vamos lá. Vocês estão nos recados imperdíveis do Damas e venham avisar que se você ainda não está seguindo Damas de Ferro em todas as plataformas, você está perdendo. Estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, em todos os agregadores de podcasts imagináveis e agora estamos também na interweb. Então nós temos o nosso site, que é www.damasdeferro.com.br, onde temos nosso blog e demais informações sobre o projeto. Então, dá uma passadinha por lá para aproveitar todo o nosso conteúdo. Também temos reuniões mensais sobre autoras defensoras da liberdade, então se você quiser participar, entre em nosso site e se junte ao nosso clube de leitura coletiva. Ademais, bom podcast e até mais! Bom, hoje a gente vai falar, iniciar a discussão, né, falando sobre o prefácio dessa segunda parte, que é sobre imperialismo. E no prefácio, o que ela dá essa noção para a gente, né? Que a gente está no século XIX, nessa discussão, porque foi a partir, né, de 1884, que o imperialismo começou sua expansão. Então, ela vai falar um pouquinho dessa parte histórica e ela também relaciona no prefácio um pouco do que ela está vivendo quando escreveu o livro, que é pós-Segunda Guerra. Então, ela vai fazer esse apanhado histórico para a gente entender um pouquinho como que se deu a Primeira e a Segunda Guerra, relacionando isso com o imperialismo. Porque a gente viu anteriormente que a gente estava tratando um pouquinho mais sobre Estado-nação e como que isso se relacionava com a questão dos judeus e tudo mais. Então, a gente falou muito sobre esse termo nas discussões anteriores. E ela fala como que o imperialismo, que é até antagônico ao Estado-nação, começou a se expandir até se relacionar com esse estilo de pensamento da época. E ela deixa muito claro uma coisa que é importante a gente ter em mente, né? Que quando ela fala de imperialismo, né, dessa palavra e desse período histórico, ela está tratando disso numa questão específica e a gente não pode pegar isso e colocar em todos os períodos históricos. Então, eu vou pegar um trecho do que ela fala do prefácio para que fique bem claro do que ela quis trazer nesse livro, que é: este livro trata apenas do imperialismo colonial estritamente europeu que terminou com a liquidação do domínio britânico na Índia. Conta a história da desintegração do Estado Nacional, que continha quase todos os ingredientes necessários para gerar o subsequente surgimento dos movimentos e governos totalitários. E ela ainda faz uma observação.
acentuar a infeliz relevância desse período semi-esquecido para os eventos contemporâneos não significa naturalmente nem que a sorte esteja lançada e que estejamos entrando num novo período de política imperialista, nem que o imperialismo deva sempre terminar no desastre do totalitarismo. Aqui ela faz essa relação de que muita gente fala que o imperialismo necessariamente leva ao totalitarismo. Ela quebra um pouco disso. E ela fala que quando você diz hoje em dia, assim, na época que ela escreveu, e até a gente pode trazer para o que a gente está agora, a gente não pode comparar o imperialismo daquela época que estava surgindo no século XIX com o imperialismo que se tem agora de alguns países. São coisas muito, muito diferentes. Então, por mais que possamos aprender com o passado, isso não nos torna capazes de conhecer o futuro. E ela foi muito cirúrgica nisso, e eu adorei. Eu acho interessante essas observações da Hannah Arendt, porque, de certa forma, toda a obra do Origens do Totalitarismo está localizado em um tempo específico. Então, dificilmente nós vamos conseguir extrair algum acontecimento e dizer que irá acontecer da mesma forma em um momento diferente, em uma circunstância diferente daquela que ela colocou. Tanto que esse livro, de certa forma, é muito histórico e pouco teórico no sentido teórico de definir termos, né? Então, já essa definição de totalitarismo, não como um totalitarismo conceitual, mas um totalitarismo localizado em uma certa localidade que trouxe consequências específicas que levaram ao imperialismo totalitário. Então, isso é muito importante para a gente poder compreender todo esse livro e as teorias dela. Exatamente. E é muito legal porque ela realmente frisa isso em todo o prefácio, no início do livro, tudo. Ela sempre fala isso muito bem, que a gente precisa ter um cuidado muito grande com o conceito, que a gente tem que ter um cuidado muito grande quando for fazer esse apanhado histórico, tanto que ela critica alguns historiadores, né, como a gente também viu em outras discussões. Então, é legal essas observações que ela traz, porque demonstra um cuidado da parte dela na hora de compreender e fazer todo esse estudo que a gente traz, né? Ela também faz toda a questão socioantropológica. O que ela comenta? Por que é importante a gente falar sobre imperialismo? Porque a gente está falando, né, origens do totalitarismo, que ela mesma fala que é uma outra parada. É porque ela diz que o imperialismo foi o fator mais forte, foi o fator dominante que definiu o declínio europeu. Então, e como que isso, de alguma forma, foi tão importante e decisivo na hora da gente começar a pensar e discutir sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial? E essa questão de termos, né, como que é interessante. Ela até descreve que na época que ela está vivendo, a palavra expansão não era nem mais tão relevante, né, depois da Segunda Guerra. Não se usava mais, as pessoas não falavam mais em expansão. Mas o que os países estavam começando a usar? A palavra extensão e união. Que é muito engraçado, porque isso depois a gente vê como que é uma palavra, essas palavras, extensão, união, são palavras fortes quando a gente começa a falar de globalização lá na frente. E isso é muito interessante, porque hoje realmente você não vê muitos países falando essa ideia de vou expandir, vou tomar outros territórios. As pessoas não falam isso. Elas sempre... Parece uma ideia meio retrógrada, né? A gente fala de expansão, tanto que na Rússia, quando está havendo esse movimento expansionista, todo mundo está criticando. Então, eles já não é muito visto com bons olhos, né? E quando eles estão tendo essas atitudes, você vê que os próprios países que têm esse tipo de atitude considerada até expansionista não usam esse termo, porque usa como se fosse uma extensão da própria cultura, ou a gente está unindo os povos, usa Exatamente. sempre esses outros termos. É muito legal isso que ela traz também. Outro ponto que ela faz de diferença, que foi quebrado com esse período histórico que ela retrata e com o período histórico que ela está vivendo, que antigamente se via mais entes privados ajudando governos, tanto que a gente viu que tinha muitos judeus na época, judeus ricos, que auxiliavam governos, que mandavam dinheiro, investimento. O que se vê na época que ela está escrevendo esse livro pós-Segunda Guerra é a ideia maior de países ajudando países, no sentido de governo. Então, um governo ajudando outro governo.
de ajuda monetária, questão social, entre outros. Tanto que a gente vê realmente, né? Foi depois a criação da ONU, todas essas questões de ajuda a nível global. Como que isso mudou com o que tinha antigamente, né? Não tinha muito disso de um governo ajudar outro governo. Era muita ideia de um ente privado, um banco, algo assim, ligado ao governo ajudar outro governo. E pronto. E isso foi quebrado um pouco na época que ela está vivendo pós-Segunda Guerra. Porque eu acho que está bem ligado com essa ideia de criação da ONU, criação de organizações entre países. Você também concorda, Gu? Concordo totalmente. Tem alguns vídeos, não sei para quem conhece o Renzi, professor de geopolítica, ele fala bastante que em termos de países, de mundo, nós vivemos em um estado hobbesiano no sentido de ser uma anarquia, né? Então, não existe... Se hoje ele considera que é uma anarquia e a ONU já tenta fazer essas mediações, então, antigamente, esse conceito de união, auxílio, era um local mais anárquico ainda do que hoje já é. Então, acho algo interessante isso. Então, é muito engraçado ler esse livro, e mesmo que ela traz essas questões de que a gente não pode falar que é a mesma coisa e tudo mais, mas é interessante a gente perceber que certos comportamentos que ela retrata da época dela e da época que ela está trazendo no livro, que é antes da Primeira Guerra, antes da Segunda Guerra, para mostrar o que aconteceu, o que levou à questão do totalitarismo, é interessante a gente ver que certos comportamentos são cíclicos, né? Estão se repetindo hoje em dia. E como que isso, de certo modo, é realmente preocupante. Só que, como ela mesma levanta, a gente não pode prever o futuro. Então, a gente não pode também pegar conceitos, falar que são a mesma coisa do que aconteceu anteriormente e achar que é simples assim. Bom... Então, você quer dizer que Marx estava errado? Não podemos prever que a classe trabalhadora vai fazer uma revolução? Vai fazer, eu confio que eles apoiam. Confio. Ai, adoro, né? Inclusive, ela fala até de Marx aqui, né? Bastante. Porque é uma grande influência dela, né? Para quem não sabe, uma das grandes influências dela é Marx, tanto que ela utiliza muitos termos marxianos, por assim dizer. Então, utiliza da burguesia, uma burguesia provavelmente com o termo clássico, né? De Marx. É interessante isso. Mas isso não quer dizer que ela é marxista, mas ela foi bastante influenciada por ele, principalmente em sua juventude. Ela foi influenciada na questão de estudo da sociedade, principalmente essa ideia que se tinha de classes. Então, ela frisa bastante isso. A gente vê na parte de emancipação política da burguesia, que é o capítulo que a gente vai entrar agora, dentro dessa parte 2, que ela usa muito esses termos de que na época se via muito essa questão de luta de classes e tudo mais. Então, é uma coisa que... de certo classe dominante. Exatamente. Para iniciar esse primeiro capítulo, a gente tem que entender um pouquinho o que ela quer trazer, né? Ela quer trazer, né, nesse capítulo, a emancipação política da burguesia, alguns aspectos de como que era a questão do Estado-nação, como que isso era antagônico à questão do imperialismo e como que se deu essa transição, né? Como que uma coisa acabou virando outra, o que estava acontecendo entre os países, essa questão da própria burguesia, porque a gente vê que alguns valores burgueses, até, digamos, liberais da época, foram meio que controvertidos, porque você via que a burguesia de antigamente, né, antigamente que eu digo, né, dos primórdios, não queriam tanta relação com o Estado em si, tanto que a gente viu que tinha bastante, né, tretas ali entre a burguesia e a nobreza, e até um pouco de antagonismo ali entre a burguesia e os judeus que estavam relacionados com o Estado e com a nobreza. A gente via essa diferença porque justamente os burgueses não gostavam dessa questão, dessa ligação com o Estado. E como que, de certo modo, agora a gente vai ver uma burguesia que começa a apoiar pensamentos imperialistas. E a gente vai ver também como que o Partido Socialista da época começou a apoiar também essas políticas imperialistas. Tanto que ela fala que seria a ralé e o capital.
Mas vamos lá. O que acontece? A burguesia ela queria expandir as atividades econômicas que elas estavam fazendo. E começou a sobrar um certo capital ali. Então, eles estavam produzindo bastante e eles queriam expandir, porque não estava sendo suficiente o território nacional. Então, começou a sobrar dinheiro ali e eles queriam investir em algum lugar para produzir, né, para trazer cada vez mais dinheiro. E ali a gente precisava de uma forma de expandir essas atividades econômicas. Então, por isso que a ideia de pensamento expansionista começou a ficar forte de novo. Só que ela até fala, não é aquele pensamento expansionista que a gente via lá em Roma, que queria conquistar tudo e tudo mais. Não, não era isso, era um pouco diferente, porque justamente na época o que se tinha? O Estado-nação. E ela fala que o Estado-nação, ele não combinava muito com isso, porque o Estado-nação tinha aquele caráter que a gente bem viu, que a gente pode até dizer que seria nacionalista. Então, o Estado-nação tinha aquele negócio de nossa, minha nação, tudo mais, defender a nossa cultura, os nossos costumes, e tudo, a nossa política. Então, o Estado-nação ele era muito nacionalista. Tá vendo que não combina muito com essa ideia de expansionista? Porque a gente vai estar colocando os nossos valores, as nossas ideias, aquilo que a gente acredita no outro país que tem totalmente outro tipo de comportamento. Então, era uma coisa que barrava ali, porque as leis elas não conseguiam ser impostas nos povos conquistados. Então, ela dá até o exemplo da França, quando a França tentou incorporar a Argélia, e também o exemplo da Inglaterra, quando tentou incorporar a Irlanda. A gente viu que foi meio que barrado, porque o que era perceptível? Que nesses dois casos, a estrutura política ela era transplantada para as colônias e não expandida, que seria a ideia. Então, eles queriam pegar aqui a política e ser transplantada para os povos conquistados, porque não dava certo simplesmente expandir. Era outra cultura, era outro povo, era outras leis. Então, não era só chegar lá, conquistar a colônia e falar, olha, gente, a partir de hoje vocês vão seguir essas leis, essa cartilha de comportamento e essa cultura. Não era uma coisa que começou a trazer resistência. Tanto que ela compara o corpo político de uma nação com a conquista como um mecanismo político. O exemplo que ela traz, o grande exemplo que a gente via que tentou fazer isso foi Napoleão. Então, Napoleão tentou unir a Europa da época, mas o quê? Sob a bandeira francesa. E o que ele encontrou quando ele tentou fazer isso? Os povos conquistados, eles meio que despertaram cada vez mais uma consciência nacional. Então, tipo assim, ele viu que não seria tão fácil. Ele começou a tentar ali expandir, começou a tentar conquistar ali, juntar todos os países europeus, só que todos os países europeus serviriam à França. Ele achou que seria de boa, e não foi, né? Porque aí os outros países, os outros povos começaram a falar, não, é o meu país, é minha terra, é minha nação. Eu acho que isso, a grosso modo, dá para até a gente comparar com o que está acontecendo, né? Na questão da Rússia e da Ucrânia, bem a grosso modo, dessa ideia de resistência. Parece que quando tem um povo que está tentando invadir outro, o povo que tá sendo conquistado, digamos assim, né? Que tá impondo isso, o povo que está ali sofrendo com esse ataque começa a ter cada vez mais essa ideia nacionalista, essa ideia de minha terra, eu vou defender e tudo mais, e resistir ao povo que está tentando invadir. Isso. Quando você falou da Argélia, eu até lembrei que a Argélia não é um local assim com a cultura nada parecida com da França, no sentido de que tem muita influência árabe, que é diferente da cultura europeia, francesa. Então, nisso aí a gente já vai ver os conflitos. Por exemplo, nas obras de Camus, a gente consegue ver muito dessa conflito, dessa tensão interna que existia entre as culturas. Então, isso não é algo tão fácil. Agora, o negócio de Napoleão, eu fiquei até curioso. Então, não foi a culpa do inverno da Rússia que impediu dele avançar, dele continuar? A gente pode até falar que foi meio que o que deu fim àquilo. Mas o que ela traz é que justamente os povos existiam, entende? Os
povos, eles não aceitavam de boa que outro povo, com outra cultura, com outras leis, simplesmente invadissem a terra deles e pronto. Então, a resistência ali que Napoleão encontrou já era, tipo, um indício de que o povo que estava sendo conquistado, eles tomavam essa certa consciência, esse certo nacionalismo de, tipo, defender aquilo que consideravam deles e não aceitar tranquilamente. Por isso que o Estado-nação em si começou a meio que apresentar. Por isso que, né, digamos, o Estado-nação, ele se contrapunha com a ideia imperialista de expansão, porque não dava muito certo, né? Você juntar nacionalismo com você impor isso para outros povos. O que não acontecia em Roma, já que é um tipo de prática na expansão romana era continuar, por exemplo, as próprias pessoas, os povos que eram conquistados podiam se tornar cidadãos romanos e até os líderes não eram líderes de Roma, mas eram líderes do próprio povo, como, por exemplo, a questão de Herodes, que era judeu, mas que era um judeu que foi colocado por Roma para meio que governar aquela região. Nossa, isso foi bem cirúrgico, porque o que aconteceu? Os franceses tentaram isso. E por isso que os franceses começaram a ter mais sucesso que a Inglaterra nesse sentido. Porque o que ela diz? Que os franceses, eles tentaram essa tática romana, tratando os povos conquistados como meio que... Ela traz dois termos bem específicos, né? Seriam os irmãos e os súditos. Então, o que seria? Então, os povos conquistados seriam irmãos no sentido de fraternidade, você tratasse como se fosse uma civilização francesa comum, como se os povos conquistados fizessem parte da civilização francesa, fossem tratados até como iguais, como irmãos, e súditos porque eles seriam discípulos ali. Eles seriam discípulos da grande potência ali francesa. Então, seriam seguidores da liderança francesa. Foi essa tática que depois a França começou a adotar. E isso justamente rolou com a Argélia depois, quando eles meio que foram fracassando, eles perceberam isso e aplicaram essa tática romana. Então, o que eles fizeram? Eles declararam ali um departamento francês na Argélia. Então, a Argélia foi declarada tipo um departamento francês antes da Segunda Guerra Mundial. Então, o que isso trouxe? Trouxe que a Argélia seria meio que parte da civilização romana, como irmãos, só que ao mesmo tempo eles respondiam à liderança francesa. Muito louco. Foi uma sacada, né? Foi uma sacada muito boa. E aí os britânicos, eles até tentaram isso depois de um tempo, né, abandonar os povos conquistados diante da própria cultura deles. Aí eles deixaram meio que os povos conquistados ter a própria cultura, religião, lei. Só que a ideia... Eles ainda tinham muito forte aquela ideia de nós somos superiores e vocês inferiores. E já que eles tinham isso muito forte, meio que não deu certo como deu com os franceses. Os ingleses eram muito assim, né, naquele sentido da época. Então, os povos conquistados, eles ainda mostravam aquela ideia de consciência nacional e começavam a se rebelar, coisa que não estava acontecendo mais com os povos conquistados da França depois de um tempo, com aquela tática. Aí ela também traz a ideia de comércio mundial, que essa ideia de comércio mundial acabou contribuindo também para a ideia imperialista da época, porque, como eu falei, né, os burgueses, eles estavam meio que sobrando dinheiro, queriam expandir seus negócios e tudo mais, então eles começaram a aplicar essa ideia de, tipo, nossa, como que seria incrível ter um comércio mundial, trocar mercadorias aí, adoidado entre os povos, ia ser uma coisa sensacional. Então eles começaram a cunhar essa ideia e... Um Pix universal, né? Aí começaram já se chama Bitcoin. Né? Só que o Bitcoin dá certo, né? Não traz imperialismo do nada. Aí, meio que essa ideia, o que ela traz bastante que é legal mencionar? São pequenos fatores que acabaram apoiando a ideia imperialista. Não foi do nada que as pessoas acordavam na época e falavam, pô, eu quero expandir, eu quero trazer aqui um imperialismo e tudo mais. Não.
O pessoal começou a apoiar as ideias imperialistas porque o imperialismo começou a se mostrar como um remédio para várias coisas que estavam acontecendo na época. Tanto que você vê como ela traz que vários povos bem diferentes, tipo povos no sentido de, não é o termo correto, várias classes que ela usa, começavam a apoiar essas ideias, mesmo que elas estivessem em lutas diferentes, digamos assim. Então, como que o imperialismo ele foi se mostrando remédio para várias questões que estavam surgindo antes desse período imperialista. Como que o Estado-nação estava se mostrando, o que eles estavam fracassando, as instituições não estavam tão fortes nesses países europeus. Então, foi uma série de acontecimentos. Então, você vê, né, a ideia de comércio mundial, por si só, você pensa que traz imperialismo? Não traz imperialismo, a ideia de comércio mundial por si só. Só que quem apoiava o comércio mundial acabou tendenciando a isso e apoiando essas ideias no final das contas. Então, era a questão que estava acontecendo na época. Então, a burguesia pré-imperialista, ela acreditava naquelas ideias que eu digo até liberais, né, que ela menciona, que eles demonstravam hostilidade ao que era público, a ideia de poder, eles não queriam ter poder no governo, eles queriam ter poder ali monetário. Só que como começou a acontecer? Conforme a riqueza ela ia crescendo, eles começaram a perceber que a substituição dessa ação política, como que isso acabava caindo em ação política, e como que eles tinham que se relacionar com a política, com o governo, para acabar tendo que crescer naquele período. Então, ela traz Hobbes para a discussão. Ela diz que Hobbes foi o verdadeiro filósofo da burguesia. Então, o que ela diz é que... É interessante, né? Porque ela fala isso porque Hobbes ele é conhecido como o filósofo que vai tentar basear filosoficamente o poder absolutista. E ela já vai quebrando tudo isso, porque ela está dizendo que ele vai ser o filósofo da burguesia, que a burguesia, de certa forma, é contra a nobreza, esse poder real, né? Quando eu li, tipo, de primeira eu falei assim, gente, isso aqui não faz sentido. E até agora eu tô digerindo a ideia, para ser sincera. Mas o que ela dizia, porque é aquilo que ela mencionou que a gente tem que sempre retornar quando a gente tá lendo ela. Isso é até foda, porque a gente tem que se puxar toda hora. Ela tá falando da burguesia daquela época, daquele período histórico específico. Porque ela mesma fala que a burguesia de antes, né, que era pré-imperialista, não queria ligação com o público, não queria ligação governamental. Só que começou a acontecer, foi essa aproximação da burguesia com o Estado, e aí que ela disse que o Hobbes foi o verdadeiro filósofo da burguesia, porque ele entendeu que em algum momento isso ia ocorrer. Então ela fala que ele compreendeu que historicamente isso ia acontecer. Que ia ter ali embasamento para um Estado mais forte, digamos assim. E essa foi a primeira parte que ela fala da expansão da burguesia e o Estado-nação. Então, como que o Estado-nação se encontrava, como ele tentava expandir e não dava muito certo, e justamente por isso, a ideia de expansão não combinava com a ideia de Estado-nação, e como que a burguesia começou a, se alinhar às ideias mais imperialistas, sendo que não fazia muito sentido, se a gente parar para pensar, a burguesia pré-imperialista começar a apoiar essas coisas. E foi esse acúmulo de capital, essa vontade de expandir, de investir em outros lugares, fora do território nacional, que começou a cunhar essa ideia de comércio mundial e que, eventualmente, deu força para questões imperialistas. Isso aqui é interessante. Antes da Halel, o Capital, ela fala sobre o poder da burguesia. E ela traz justamente o que estava acontecendo, que é essa ideia mais coletivista, digamos, né? Que, naquela época, o interesse privado, ele estava deixando de ser tão privado e passando para o meio público. Então, você estava vendo essa diferença acontecendo. Então, o que era privado não era mais só privado. Estava começando a se tratar de questões públicas, justamente por essa mudança de pensamento que estava acontecendo. De, antes você não via mais uma burguesia totalmente dependente ali do poder estatal, que estava conquistando as coisas, sendo uma classe dominante, que ela usa o termo, sem precisar do Estado. Agora você vê essa classe dominante se alinhando ao Estado. Então você vê que os interesses individuais estavam sendo
destruídos e passando por interesse público. E aí só escala cada vez mais o problema, né? Exatamente. Só para situar vocês, né? O trecho que ela fala. Hobbes mostra que, na luta pelo poder, como na capacidade inata de desejá-lo, todos os homens são iguais, pois a igualdade do homem reside no fato de que cada um, por natureza, tem suficiente potencialidade para matar um outro, já que a fraqueza pode ser compensada pela astúcia. A igualdade coloca todos os homens na mesma insegurança, daí a necessidade do Estado. Então, a razão de existência do Estado é a necessidade de dar alguma segurança ao indivíduo que se sente ameaçado por todos os seus semelhantes. Eu entendi agora o que a Hannah Arendt quis dizer quando falou de Hobbes ser o filósofo da burguesia, porque, de certa forma, explica a função do Estado que vai, de certa forma, beneficiar a dita burguesia segundo os ditames e os termos marxianos, por assim dizer, que ela utiliza. Exatamente. E teve uma outra parte, gente, eu tô pegando as partes que ela fala de Hobbes, porque justamente é uma coisa, eu achei pelo menos, uma coisa tão meio que complexa você pegar um filósofo tipo, como Hobbes e falar que ele, de certo modo, representa tudo que a burguesia daquela época já estava mostrando e como que ele previu isso, que eu fico até com medo de falar merda sobre ele. Então eu vou ler mais esse trecho para vocês, para ficar bem claro essa parte de Hobbes. O ponto de partida de Hobbes é uma incomparável compreensão das necessidades políticas do novo corpo social da burguesia em ascensão, cuja crença fundamental num processo interminável de acúmulo de propriedades estava a ponto de eliminar toda a segurança individual. Então, a questão aqui é a seguinte. A burguesia estava aqui, então a gente passou, né? Então, a expansão da burguesia ali com o Estado-nação. A gente já tratou dessa parte. Agora, por que essa ideia de poder e burguesia estavam alinhados? Porque, justamente, a burguesia era essa classe dominante que não precisava do Estado para crescer. Então, era uma classe que conseguiu crescer e ter ali a influência no povo que eles tinham ali nacional, sem precisar ter um alinhamento com a nobreza. Só que aí começou a ter esse acúmulo de capital, lembrando justamente o que o Hugo falou, que ela tinha grande influência nessa análise social que Marx traz. Não quer dizer que ela era marxista, tá? Então, ela falou que esse acúmulo de capital acabou por trazer uma insegurança para a burguesia. Por quê? Ao mesmo tempo, a burguesia estava acumulando capital e o povo se encontrava em crise, as instituições estavam decaindo, tudo estava... eles estavam passando por uma grande depressão. Aí a burguesia pensou o seguinte, vou expandir aqui, vou investir em outros lugares e tudo mais. Isso começou a também trazer uma insegurança política. Porque se o Estado ali estava ruindo, de certo modo, o Estado-nação estava ruindo, estava trazendo muitas crises internas, o que você fica? Você fica tipo, eu acho que o Estado, o poder ali, que a única função que eu colocava para ele seria defender a minha propriedade privada, ele não vai dar mais conta disso. E aí foi isso que ela relaciona com Hobbes. Então, quando esse acúmulo de capital começou a se tornar... E as crises que estavam envolvendo na época começou a trazer uma insegurança política para a burguesia, ela começou a falar assim, não, peraí, então eu acho que o Estado aqui, ele vai ter que me ajudar aqui nessa expansão. E foi aí que a burguesia começou a apoiar o Estado. Acho que agora ficou mais claro. Depois ela traz a ideia da aliança entre a ralé e o capital. Por que a ralé estava se aliando à ideia capital, à ideia do capital? Aí ela fala que o imperialismo, antes de levar à guerra, parecia levar à cura, à solução de todos os problemas que existiam, como eu falei. Então, a princípio, a gente tem que ter isso em mente. Então, as décadas de 60 e 80, do século XIX, né, 1860 e 1880, tiveram muitas... foram marcados por depressões e que deram início à era do imperialismo. Então, a gente estava falando de instituições caídas, estava falando de épocas de depressão
Então, isso meio que fez as pessoas acreditarem que o imperialismo seria a solução. E a gente vai ver isso específico, como que se deu em cada classe, como ela usa de termo. Então, primeiro, né, a gente tinha um mercado doméstico saturado. A gente tinha uma economia nacional, os burgueses estavam sobrando aquele capital porque estava muito saturado. Aí começou a ter a falta de matéria-prima ali dentro. Começou a ter umas crises que estavam crescentes naquele momento. Então, beleza. Eles estavam com capital sobrando, só que nacionalmente a gente estava falando de um lugar que estava com falta de matéria-prima e crises crescentes. Então, tá vendo que não estava um ambiente muito legal para eles investirem? Eles queriam expandir, queriam investir em outros lugares. Com isso, o que eles tentaram primeiro? Exportar o capital no sentido de investimento, mas sem expansão. Então, tipo assim, a ideia de, vou investir em outro lugar, mas eles não, a primeiro momento, não estavam falando de expansão, não estavam falando em controle político, não estavam falando de nada disso. Isso não aconteceu no primeiro momento. Aí o que aconteceu? Começou a rolar muita falcatrua, começou a rolar escândalo, saiu um monte de questão de escândalos financeiros, especulação no mercado de ações, começou a virar um auê. Tipo, eles não estavam preparados para isso naquele momento. Então começou a ter uma porrada de fraude, uma porrada de coisa errada. E aí eles meio que pararam com essa ideia de só investir sem expandir a questão política. Então teve um aumento do investimento exterior e uma baixa do investimento doméstico naquela época. Aí a exportação do dinheiro, o investimento no exterior, eles, como a gente vê, né, não constituem em si só o imperialismo. E, como ela mencionou, não leva necessariamente à expansão como mecanismo político, porque não era isso que eles queriam a princípio. Só que aí teve o aumento, né, desse capital supérfluo com a mão de obra supérflua. Então, a junção dessas duas coisas levaram à expansão. Então, a gente está vendo que vários fatorzinhos foram levando as pessoas a acreditarem que o imperialismo seria a solução. Que não foi de uma hora para outra, não foi o pulo do gato ali, seria... Vários degraus foram elevados para que isso caísse no imperialismo. Porque ninguém queria, de uma hora para outra, que, nossa, vamos expandir e tudo mais. Como foi mostrado no Estado-nação, isso não trazia muitas coisas interessantes. Então, eles queriam só investir de longe, só apoiar coisas de longe, só que eu acho que, realmente, a questão histórica da época, aquela época, não estava preparada para isso. Então, eles barraram ali no empecilho. E esse empecilho, eles viram como que eles iam, né, sair disso. Eu vou ter que me alinhar a questões de políticas para expandir o poder político para outras regiões. E assim eu vou conseguir investir dinheiro em outras regiões. É interessante que, não sei se é impressão minha ou então teoria da conspiração, mas essa questão de uma solução que, de primeira, não parece tão radical, mas parece ser a única solução para um problema que está na nossa frente, uma solução para uma crise, parece muito com um reset mundial, né, que tanto falam. Porque, igualmente, estamos em crise agora, e do mesmo jeito estavam em crise naquela época. Além disso, todo mundo precisa de um reset mundial, um great reset, né? E assim também todos os líderes do mundo estão falando de um grande reset. Será que vai dar problema do mesmo jeito? Acho que soluções drásticas em tempos de crise devem ser olhadas com cautela, né? Mas é interessante essa relação. Provavelmente é coisa da minha cabeça, mas eu achei interessante isso. Cara, não sei até quanto teoria da conspiração, não, porque parece como que as coisas vão levando. É muito louco. Bom, tem esse trecho aqui que eu acho legal falar. Em sua fase inicial, o imperialismo podia ainda ser descrito como uma luta de impérios em concorrência, diferente da ideia de império no mundo antigo e medieval, que era de federação de estados sob uma hegemonia cobrindo todo o mundo conhecido. Essa é a diferença que ela faz do imperialismo que você tinha antes e o imperialismo que ela está retratando nessa época. E a relação que ela traz do Estado-nação.
De todas as formas de governo e organização de povos, o Estado-nação é a que menos se presta ao crescimento ilimitado, porque a sua base, que é o consentimento genuíno da nação, não pode ser distendida além do próprio grupo nacional, dificilmente conseguindo o apoio dos povos conquistados. É isso que eu tinha mencionado, que os povos conquistados, eles começavam a criar essa consciência nacional e começavam a se contrapor a isso. Eles não iam deixar facilmente que isso acontecesse. Era um tipo de congruência teórica que levou a problemas na prática. Exatamente. Ela traz que o Leviatã de Hobbes expôs a única teoria política segundo a qual o Estado não se baseia em nenhum tipo de lei construtiva, seja divina, seja natural, seja contrato social, que determine o que é certo ou errado no interesse individual com relação às coisas públicas, mas sim nos próprios interesses individuais, de modo que o interesse privado e o interesse público são a mesma coisa. Agora explicado, né, como que a burguesia, ela, de certo modo, acabou por apoiar essa ideia imperialista e tudo mais, que não foi do nada, a gente passa para a ideia de por que até as classes, digamos, inferiores ali, as classes mais pobres até, começavam a apoiar também essa ideia. Na Alemanha, ela traz o exemplo para mostrar que a teoria dela do que ela está trazendo, ela fala que existiu o Partido Liberal e o Partido Socialista. Só que eu até fiquei até meio confusa até, né? Tipo, porque o Partido Liberal que ela trata ali na época do antissemitismo era um partido de esquerda, não era? Isso em que país? Na Alemanha. Na Alemanha? Não sei. Então, tipo, não. Então, acho que seria uma esquerda liberal, não uma esquerda revolucionária. Acho que tem essa diferença. Então, essa é a questão quando a gente lê também autores de outros lugares, que o liberal nem sempre é o liberal, enfim. Mas tudo bem. Na Alemanha, existia um partido que se chamava liberal e um partido que se chamava socialista. Pronto, Partido Liberal e Socialista, que ela divide. O Partido Liberal, ele promovia a política naval que contribuiu para a ideia da Primeira Guerra Mundial. Então, esse partido, ele apoiava de forma mais até direta essa ideia expansionista. E tinha o Partido Socialista. Só que esse Partido Socialista ele era meio que dividido. Tinha uma galera que apoiava a ideia de expansão naval imperialista e tinha a galera que estava se lixando para a política estrangeira. Estava só preocupado com a luta de classes ali dentro do país. Então, você tinha essa diferença dentro do próprio Partido Socialista. E os programas que o imperialismo pregava começaram a demonstrar uma certa influência com o pessoal, com a ralé, digamos, da época, do Partido Socialista. Então, por isso que ela fala que seria uma aliança entre a ralé e o capital. Porque eles começaram a apoiar essa política expansionista também do capital que estava sobrando e tudo mais. E isso entrou diretamente em choque com a doutrina da luta de classes. Por quê? A ralé, no caso ali, né, que estava do Partido Socialista, começou a apoiar a mesma ideia da burguesia da época. Então, tipo, essa luta de classe não tava mais luta assim, entendeu? Tava meio esquisita. Então, por isso que tava tendo esse choque da própria doutrina de luta de classes. É aí que ela fala... É porque a luta de classe, mas não diz que qual classe contra qual classe está lutando. Então, fica na dúvida aí. Pode ser. E como que ela justifica isso? O que eles acreditavam? Que o país, o território, estava tão dividido por causa dessas classes, de tipo, tem uma classe dominante, tem uma classe inferior, estava tão dividido por causa disso, que o país e a junção, a união do próprio povo estava se fragilizando. Então, eles estavam vendo que, tipo, o povo ali não estava mais tão unido, que estava tendo muita treta interna, muita crise, a mesma coisa, que estava um ambiente meio instável. Então, a expansão ela era vista como um tipo de salvação também. Então, o nosso país ele vai se expandir. Então, é como se você estivesse arrumando, a grosso modo, bem entre aspas, um inimigo em comum, que seria
o povo que seria conquistado, digamos, né? Tipo, as novas terras. Então, o nosso país está se expandindo, ele está crescendo, logo todo mundo fica feliz, a gente se une, vamos expandir. Então, era uma forma de unir a galera, digamos. Então, o imperialismo ele começou a ser visto como um bem comum. E é aquela ideia que a gente traz, né? Bem comum é meio foda quando a gente começa a colocar na história. É tão genérico e leva os nossos corações a pensar em algo como algo bom. E como diria Nelson Rodrigues, por trás de todo o paladino da moral existe um canalha. Então, podemos também aplicar isso às ideias. Então, desconfie quando falam de bem comum. Porque quando nós olhamos para a história, tem algo errado não está certo. Então, é bem delicado você falar, você justificar as coisas pela ideia do bem comum. E o imperialismo ele foi justificado pela ideia do bem comum. Então, e naquela época, de fato, o imperialismo estava sendo apoiado por todas o que ela chama de classes da época. Então, a burguesia e a ralé, digamos, o povo ali, o proletário, estava apoiando as ideias imperialistas. Então, o bem comum prevaleceu. E o bem comum apoiava o imperialismo. Então, como que é muito mais interessante a gente acreditar em valores bem fixos, que não são relativos, na hora de definir algumas ações, algumas políticas, e não só nessa ideia de bem comum. Porque não é porque, digamos, uma maioria ali quer alguma coisa, que quer dizer que é o certo a se fazer. E, sei lá, deveria ser assim, né? Fica triste. Mas, enfim. Então, foi assim que o nacionalismo do Estado-nação começou a passar para o imperialismo. Então, mesmo existindo essa grande contradição entre o que um pregava e o outro, meio que eles começaram a juntar essas ideias. E a gente está tratando, né, do século XIX, deixando isso bem claro, que foi quando começou essa ideia expansionista. E antes do imperialismo, as instituições europeias estavam já muito fragilizadas. Então, o terreno já estava meio que fértil para alguma coisa, para as pessoas apoiarem algo grande. E aí a gente sempre vê, né? Nossa, um país, quando está em crise ou algo assim, o que as pessoas fazem? Vão lá e apoiam o grande salvador. E a gente, às vezes, transmite isso para pessoas ou para uma certa política em específica. E foi justamente isso que aconteceu. As pessoas, elas agarraram isso como se fosse realmente a salvação delas e acreditavam. Então, elas falam que a ralé, ela tinha até um pensamento meio nihilista na época. Então, eles tinham esse pensamento meio que de destruição, de tá tudo meio caindo aos pedaços, meio triste, assim, do nihilismo. E você juntou com a burguesia de Hobbes, dessa época. Então, esses dois meio que, né, se juntaram e apoiaram o imperialismo como uma espécie de cura da fragilidade das instituições e a divisão da sociedade dos países. Passa uma sensação de um grupo, no caso a ralé, tem um sentimento de não tenho nada a perder, e outro grupo, que é a burguesia, eu sei exatamente o que fazer, então me siga. Não sei se também te dá essa sensação. Cara, total, porque se a burguesia ela estava ali, ela já tinha um certo poder e ela estava se sentindo insegura num país que estava em crise. Então, ela queria pegar o dinheiro dela, o capital dela e investir em outro país, só que estava vendo que não estava muito viável fazer isso sem a questão política ali, sem o governo. Aí, beleza, se apoiou a esse poder estatal, digamos, só que o poder estatal do Estado-nação não era muito certo para a expansão, não dava muito certo, então começou a apoiar outro tipo de espécie de governança, digamos, que seria o imperialismo. Uma coisa foi muito levando a outra. E, ao mesmo tempo, a ralé estava sendo influenciada por essas ideias, porque percebia que a luta ali de classe estava dividindo o país. Olha só as coisas aqui. Polarizando o país. Estou brincando. Vamos tratar da época histórica. Brasil reference.
que essa luta aí estava dividindo o país e que a única forma de unir a galera, e igual você falou, essa ideia niilista de eu não tenho nada a perder, tudo tá uma merda aqui, vamos apoiar então essa política expansionista, vamos ver se esse futuro vai trazer mais coisas boas. É isso, gente, que ela traz de como se deu essa expansão, essa emancipação da burguesia com relação ao Estado, e depois como que se uniu a ideia de imperialismo, como que começaram a apoiar isso, e depois como que a Ralé começou a apoiar isso, e no finalzinho ela meio que dá o pontapé para falar de racismo, que é o que a gente vai tratar na nossa próxima discussão. Que a gente vai falar da ideia racial antes do racismo, e depois a gente vai juntar isso já com pensamento racial antes do racismo, né? E depois a gente vai juntar isso com a ideia de raça e burocracia. Só para introduzir, então, o nosso próximo tópico. Ela fala: o racismo pode destruir não só o mundo ocidental, mas toda a civilização humana. Quando os russos se tornaram eslavos, quando os franceses assumiram o papel de comandantes da mão de obra negra, quando os ingleses viraram homens brancos, entre aspas, do mesmo modo como, durante certo período, todos os alemães viraram arianos. Então, essas mudanças significaram o fim do homem ocidental. Pois, não importa o que digam os cientistas, a raça é, do ponto de vista político, não o começo da humanidade, mas o seu fim. Não a origem dos povos, mas o seu declínio. Não o nascimento natural do homem, mas a sua morte antinatural. Palmas, palmas. A Hannah Arendt consegue, quando ela quer, ela consegue ter uma prosa mais poética, e quando ela não quer também é só dado, história. Interessante essa versatilidade dela. Mas de qualquer jeito, essa discussão foi muito enriquecedora e espero que vocês também continuem nos assistindo, ouçam os outros episódios, mandem pra gente o nosso feedback e é isso. Até mais, gente. Tchau.